Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal O Publicador do Reino. Esta é a segunda parte da série Quem é o Anticristo? O Anticristo é revelado. No primeiro vídeo, analisamos que o Anticristo não classifica uma pessoa em si. Antes, é uma classe que compõe não só pessoas, mas também como governos e também instituições religiosas que compõem o Anticristo. Analisamos que o Anticristo ele foi desmascarado. Então, caso você não tenha assistido a primeira parte, recomendo que assista. Um breve resumo. Como você se protegeria se você soubesse que uma epidemia mortal está assolando a região onde você mora? Com certeza, você se fortaleceria o seu sistema imunológico e ficaria totalmente longe das pessoas que estão contaminadas. Nós devemos fazer o mesmo em sentido espiritual. Conforme vimos no vídeo anterior, em 1 João 4,3, o apóstolo Paulo nos diz que o anticristo já está no mundo. Já na sua época, já existia anticristos. E se nós quisermos ficarmos livres dessa contaminação, nós precisamos identificar os portadores desta doença e assim evitá-los. E é verdade, a Bíblia ela nos dá muitas informações sobre esse assunto. Vimos no vídeo anterior que anticristo significa contra ou alguém em lugar de Cristo. Portanto, num sentido mais amplo, esse termo se refere a todos os que se opõem a Cristo ou falsamente afirmam ser o Cristo, ou até mesmo seus representantes. Lucas 11:23 diz: quem não está do meu lado é contra mim, ou é um anticristo, e quem comigo não ajunta, espalha. João então escreveu sobre o anticristo mais de 60 anos depois de Jesus ter morrido, ter sido ressuscitado e ido para o céu. Assim, para entendermos as atividades desse anticristo, nós precisamos entender como essas afetam os seguidores que estão hoje aqui na Terra. Na verdade, o anticristo ele é um anticristão. Jesus, em Mateus 24, 9 e 11, ele disse: então vos entregarão à tribulação e vos matarão, e serei pessoas odiadas por todas as nações, por causa do meu nome. E surgirão muitos falsos profetas, e desencaminharão a muitos. Visto que os discípulos de Jesus eles iriam ser perseguidos por causa do nome dele, os perseguidores são claramente anticristos ou contra Jesus Cristo. Os falsos profetas, alguns dos quais já foram cristãos, também estão nesta categoria. Estes que são muitos anticristos, escreveu João, lá em 1 João 2, 18 e 19, saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Então, tanto as palavras de Jesus como as de João mostram de forma clara que o anticristo não é uma única pessoa, mas é composto de muitos anticristos individuais. Além disso, por serem falsos profetas, ou um dos seus principais objetivos é enganar por meio da religião. Sim, a religião ela divulga muitas mentiras e ela, sem dúvida, faz parte do anticristo. O apóstolo Paulo ele alertou Timóteo, seu companheiro de trabalho, contra o ensinamento de muitos que foram considerados apóstatas nos dias de Paulo e dos seus apóstolos. Em 2 Timóteo 2, 16 a 18, Emineu e Fileto estavam sendo acusados. Paulo ele diz: estes mesmos se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já ocorreu, e estão subvertendo a fé que alguns têm. Emineu e Fileto, eles ensinavam que a ressurreição ela era simbólica, e que os cristãos já haviam sido ressuscitados em sentido espiritual. Mas isso é, de fato, uma grande mentira. Os ensinamentos de Emineu e Fileto eles desconsideravam a promessa de Jesus de uma ressurreição literal dos mortos sobre o governo do reino de Deus. Um pouco mais tarde, um grupo conhecido como gnósticos eles desenvolveram um conceito sobre a ressurreição puramente simbólica.
Então, acreditando que o conceito de gnós, em grego, poderia ser obtido de forma mística, esses gnósticos misturaram o cristianismo apóstata com a filosofia grega e o misticismo oriental, resultando em uma grande bagunça teológica. Por exemplo, eles acreditavam que toda a matéria ela é má, e por esse motivo, Jesus não nasceu na carne, mas apenas parecia ter um corpo humano. Crença então chamada de docetismo. Então, é contra exatamente estes anticristos que o apóstolo Paulo havia alertado na sua primeira carta e na sua segunda carta. João ele também alertou em seu livro de Apocalipse sobre uma meretriz. Apocalipse 17, 4 a 6 diz: A mulher estava vestida de púrpura e escarlate. Estava adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e das coisas impuras de sua imoralidade sexual. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das coisas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Esta meretriz chamada de Babilônia Grande também faz parte do anticristo. Por quê? Porque esta meretriz trouxe ensinamentos falsos e pagãos que distorcem os ensinamentos da Bíblia e de Jesus Cristo. Por isso ela é considerada um anticristo. Uma das maiores mentiras criadas por essa meretriz é a doutrina da chamada Santíssima Trindade, que afirma que Jesus é tanto o Deus Todo-Poderoso como o Filho de Deus. Em seu livro A Igreja dos Primeiros 3 Séculos, o Dr. Arvan Lanson ele menciona que a doutrina da Trindade ela teve sua origem numa fonte inteiramente alheia às escrituras judaicas e cristãs, que se desenvolveu e foi enxertada, ou no caso, introduzida no cristianismo, pelas mãos dos padres que promoviam o quê? O platonismo. E quem eram esses padres que promoviam o platonismo? Eram clérigos que haviam apostatado dos ensinos dos primeiros cristãos, dos apóstolos, e que tinham ficado fascinados com os ensinos de Platão, um filósofo grego. Então, introduzir a Trindade no cristianismo foi um golpe de mestre deste anticristo, pois essa doutrina ela envolveu Deus num manto de mistério e obscureceu a relação do Filho Jesus Cristo com o Deus Todo-Poderoso Jeová. Pense nisto, como alguém pode chegar-se a Deus, conforme diz Tiago 4,8, se Deus ele é um mistério? Para aumentar ainda mais a confusão, o anticristo, no caso a religião falsa, a Babilônia a Grande, tiraram o nome de Deus das suas traduções, embora este nome apareça mais de 7.000 vezes no texto original. Então assim fica claro que tentar transformar o Todo-Poderoso Jeová não apenas num mistério, mas num mistério sem nome, é um ato de crasso desrespeito pelo Criador e pela sua palavra, a Bíblia. Afinal, Apocalipse 22, 18 e 19 fala que se não pode tirar nem um tio e nem acrescentar uma sequer palavra dentro das Escrituras Sagradas. Além disso, substituir o nome divino por títulos tais como Senhor e Deus é uma violação da ação modelo deixada por Jesus. Lá em Mateus 6,9, Jesus deixou claro: santificado ou tornar santo seja o teu nome. Acima de tudo, os anticristos também rejeitam o reino de Deus. Babilônia Grande, sim, ela rejeita o reino de Deus. E isso se torna claro ainda mais nos nossos dias, que são considerados os últimos dias. Esses impostores, eles enganam as pessoas com respeito ao papel de Jesus como no rei do reino de Deus. Esses líderes religiosos, eles pregam muitas vezes que o reino de Deus é uma condição no coração das pessoas.
E não que o reino de Deus é um governo que irá destruir todos os governos deste mundo. Além disso, outros líderes eles afirmam que Cristo atua por meio de instituições e governos humanos. Mas Jesus deixou bem claro em João 18,36: meu reino não faz parte deste mundo. Na realidade, Satanás e não Cristo é o governante e o Deus desse sistema de coisas. Então isso nos explica muito bem porque Cristo ele vai eliminar todos os governos humanos e se tornar o único governante aqui da Terra. As pessoas elas pedem que isso aconteça quando elas rezam o Pai Nosso. Elas pedem: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra. Então essa é uma grande tática de um dos maiores membros do anticristo, que é a religião falsa. Por eles apoiarem os sistemas políticos do mundo, esses líderes religiosos eles se opõem aos que proclamam a verdade sobre o reino de Deus e até mesmo os perseguem, tornando claro e evidente que estão contra o Senhor Jesus Cristo. Esta Babilônia grande, conforme nós vimos no texto, ela está embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E também, esses clérigos religiosos, eles cometem uma prostituição espiritual por apoiar os reis da terra ou os governos políticos em troca de favores. Então, esta mulher simbólica, ela só pode se referir às religiões falsas deste mundo. E elas é, sem dúvida nenhuma, uma das principais partes do que nós chamamos de anticristo. O anticristo, ele faz cócegas nos ouvidos das pessoas. E isso é, sem dúvida, um trabalho muito cuidadoso dessas falsas religiões. 2 Coríntios 11, 13 a 15, fala que esses falsos apóstolos, trabalhadores fraudulentos, eles transformam-se em apóstolos de Cristo. E ali ainda continua dizendo que o fim deles é segundo as suas obras. E as suas obras, elas incluem a conduta desenfreada. E nós vemos isso em muitos escândalos e mais escândalos dentro da religião falsa. Além de tudo, nós, como verdadeiros cristãos que nos esforçamos em seguir de perto as orientações de Jesus Cristo, temos que realmente estudar a Bíblia a fim de obtermos o conhecimento exato. Por isso realizamos, então, essa série. Assim como os cristãos em Bereia, nós precisamos estudar cabalmente as Escrituras Sagradas. Assim, nós não seremos influenciados pelas marés da opinião popular e nem se apegaremos firmemente ao que essas instituições que são compostas do anticristo tentam nos inclinar ao que é falso. Pelo contrário, nós vamos nos apegar firmemente à palavra da Bíblia. Filipenses 1,9 diz: isto é o que continuo a orar, que o vosso amor abunde ainda mais e mais com conhecimento exato e pleno discernimento. Bem, se você ainda não fez isso, tenha por alvo adquirir o conhecimento exato, aprendendo que a Bíblia realmente ensina as verdades. Se nós imitarmos então os bereanos, nós não seremos enganados pelas palavras simuladas do que constituem o anticristo. Ao contrário, serão libertados em sentido espiritual. Conforme Jesus mesmo disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No próximo vídeo da série O Anticristo, nós falaremos a respeito do número 666. O que representa? Esse será então o último vídeo que faremos dessa série. O Anticristo é revelado. Um grande abraço a todos, o publicador do reino do Brasil para o mundo.